E aí, meus queridos, vamos aqui para mais um vídeo. Em uma palestra, Ciro Gomes foi perguntado sobre as semelhanças entre as ideias econômicas dele e as que ficaram conhecidas recentemente como nova matriz econômica do Partido dos Trabalhadores. Vamos à resposta dele e já voltaremos fazendo uma breve comparação. Definitivamente a minha ideia não parece em nada, embora as palavras sejam muito usadas, com a nova matriz econômica da Dilma, né? Não tem nada a ver mesmo. Por exemplo, eu começaria no governo pondo em xeque 100% da renúncia fiscal, que hoje ascende a 500 bilhões de reais. A Dilma fez o oposto. Puxou a taxa de juros para baixo e afrouxou no fiscal, fazendo renúncia fiscal em vez de fazer investimento. Só no último ano, antes dela cair, ela fez uma renúncia fiscal de 84 bilhões de reais, todo entregue para oligopólios da indústria automobilística de São Paulo, achando que a crise de retração dos preços de commodities era com a cara de 2008 a retração de crédito, que é um equívoco estúpido, que chamou o Levi, experiência anterior, quebrou o Rio de Janeiro, para dar equação. Então, definitivamente não é esse o meu caminho. Eu proponho os dois grandes preços centrais da economia: o câmbio ser estressado para ser mais competitivo para quem produz, o juro ser estressado para ficar em algum ponto abaixo da rentabilidade média dos negócios e fazer um enorme esforço, concentrado esforço na restauração da saúde fiscal do Brasil. Acho que por aí a gente consegue reverter expectativas. Pois bem, vocês ouviram. A ideia defendida pelo Ciro tem 3 pilares, que são câmbio, juros e ajuste fiscal via aumento de arrecadação. Ele jura que isso aí é essencialmente diferente da nova matriz econômica. Mas será que é mesmo? Quem vai nos responder isso é o Sr. Guido Mantega, o pai da criança. Em 22 de dezembro de 2012, Guido Mantega escreveu um artigo intitulado O Primeiro Ano da Nova Matriz Econômica, no qual ele define as características elementares da criatura e as perspectivas para os próximos anos com a sua implementação. Vamos ler juntos alguns trechos. O Brasil vive um momento de mudança estrutural em sua economia. Depois da estabilização de preços promovida pelo Plano Real, da revolução inclusiva e distributiva a partir de 2013 e da mudança de patamar de crescimento econômico a partir de 2006, o país agora passa por nova mudança fundamental: a colocação das taxas de juros em níveis normais para uma economia sólida e com baixo risco. A despeito das substanciais melhorias ao longo da última década, que colocaram o Brasil como um novo protagonista na cena econômica internacional, as taxas de juros ainda vinham se sustentando em níveis excessivamente elevados ao longo do tempo. Era uma anomalia que não se justificava, apesar das inúmeras tentativas de explicação por parte de diferentes correntes de economistas. Como um país que superou a histórica vulnerabilidade externa, equilibrou as contas públicas com geração de resultados fiscais robustos e redução da dívida, manteve a inflação dentro das metas e claramente ampliou seu potencial de crescimento, com o investimento crescendo sistematicamente acima do PIB nos últimos anos, ainda figurava como recordista mundial de juros. As taxas elevadas estão na gênese de 2 outras grandes distorções na economia, a saber, câmbio valorizado e carga fiscal elevada, que levam a má alocação de recursos e a um menor crescimento da economia. Juros elevados atraem capital externo para a arbitragem, valorizando o real, especialmente em um ambiente de afrouxamento quantitativo em países desenvolvidos, e diminuindo a competitividade da produção brasileira. Tudo isso conspirava para prejudicar a produção. Uma situação na qual o sistema financeiro deixava de ser meio para viabilizar a produção e o consumo para se tornar um fim em si mesmo, e proporcionar sua maior lucratividade. Ao invés de a riqueza ser direcionada para o empreendedorismo, inovação, investimentos na indústria, agropecuária e serviços, enfim, para a ampliação da produção nacional e da nossa capacidade de oferta, ela ficava retida no sistema financeiro nacional, em busca do ganho fácil proporcionado pelas aplicações financeiras. O governo Dilma Rousseff elegeu como um dos seus principais desafios dar um salto de competitividade na economia brasileira, sem abrir mão de se manter na rota da inclusão social e da redução da desigualdade trilhada nos anos precedentes. Nesse sentido, colocava-se como absolutamente estratégico remover, ou pelo menos minimizar, a distorção que havia nos 2 principais preços do país, juros e câmbio. A despeito de algumas críticas iniciais, houve grande consenso para a ação do Banco Central, que cortou a taxa Selic em 5 pontos percentuais,
levando a taxa real de juros abaixo de 2% ao ano, estabelecendo um novo paradigma. Mas, antes de os juros chegarem a esse patamar, foram intensificadas as atuações no mercado de câmbio, de forma a reverter a sobrevalorização que, em tempos de disputa acirrada por mercados dinâmicos como o brasileiro, agravava as dificuldades da indústria nacional. Ainda no primeiro semestre de 2012, o dólar já atingia a casa de R$2, permanecendo acima desse nível até o fim do ano. Um mundo novo de oportunidades vai surgir para aqueles que querem ver seu capital se expandir, mas, desta vez, capitaneado pela produção. A atividade financeira vai se adaptar e encontrar os caminhos da rentabilidade apoiando a atividade produtiva. A era do ganho fácil e sem risco ficou para trás, apesar do choro e ranger de dentes dos poucos que se beneficiavam dessa situação. A tendência é que, em 2013, já comecemos a ver mais claramente os frutos disso na economia. O mercado de capitais tende a florescer, impulsionando ativos financeiros ligados à produção, como debêntures, FDICs e outros produtos financeiros direcionados para o setor privado. Temos certeza que essa estratégia será bem-sucedida e garantirá um maior e mais sustentável dinamismo de longo prazo para a economia brasileira. Bem, pelo que acabamos de ler do artigo do Guido, podemos dizer que a base da nova matriz econômica era também um tripé: juros, câmbio e redução de carga tributária. Havia o entendimento de que os altos juros brasileiros não havia razão de existir e que, portanto, deveriam ser forçados para baixo, tal como Ciro acha nos dias de hoje. Já pelo lado do câmbio, havia o entendimento de que ele estava sobreapreciado, tirando a competitividade das empresas brasileiras. Então o governo deveria implementar uma política de desvalorização cambial. Simples assim. O governo deveria ser o manipulador dos dois principais preços de uma economia. Nas cabeças de Guido Mantega e de Dilma, os governantes possuem a incrível capacidade de saber qual é o valor correto dos juros e do câmbio. Juros e câmbio, na cabeça deles, eram instrumentos facilmente manipuláveis, sem que pudesse gerar efeitos colaterais na economia. No que isso exatamente difere das ideias do Ciro? Vamos relembrar o que ele disse. Eu proponho os dois grandes preços centrais da economia: o câmbio ser estressado para ser mais competitivo para quem produz, o juro ser estressado para ficar em algum ponto abaixo da rentabilidade média dos negócios e fazer um enorme esforço, concentrado esforço na restauração da saúde fiscal do Brasil. Ou seja, comparando, o diferencial é apenas uma das pernas do tripé. Tanto a nova matriz econômica quanto as ideias de Ciro baseiam-se em manipulação cambial e de juros. E na mesma direção, o câmbio para cima, e os juros para baixo. Tal manipulação foi tentada com ênfase na gestão petista. Fazendo um rápido retrospecto, a nova matriz foi implantada mais ou menos no final de 2011. A Selic caiu de 12% para 7,5% em outubro de 2012. Já o câmbio subiu de 1,70 para pouco acima dos R$2. Tudo seguia como planejado. O curioso era que o experimento se dava em um cenário já de inflação alta. No segundo semestre de 2011, a inflação acumulada em 12 meses estava acima dos 7%. Mesmo assim, Dilma e Mantega acharam que tal coisa não poderia acabar em desastre. O cenário fantasioso enunciado por Guido Mantega em seu artigo não tardou a desmoronar. Em meados de 2012, a inflação começou a acelerar forte, mesmo com o represamento de preços públicos. Já inicialmente desejável desvalorização cambial começou a se tornar um problema, pois saíra do controle do governo e começar a alimentar a própria alta da inflação. Tudo isso levou o governo a ter que rapidamente subir os juros Selic em 2013. Como no romance de Mary Shelley, Frankenstein, o Prometeu moderno, a criatura sai do controle e volta-se contra seu criador. O resto é história, e nós já a conhecemos. Enfim, ao descrever a nova matriz econômica, fica clara uma coisa: a ingenuidade de Ciro ao resumir ela como renúncia tributária, esquecendo-se que duas das medidas que ele prega para sua política econômica estavam lá presentes, justamente as que mais rapidamente saíram do controle do governo. Suas ideias e a nova matriz são mais parecidas do que ele imagina. Na realidade, são essencialmente a mesma coisa, já que ele acredita piamente que pode instrumentalizar preços fundamentais da economia como juro e câmbio sem que isso gere efeitos colaterais e imprevisíveis na economia. Tal como Dilma e Guido Mantega acreditavam,